Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos tratar sobre essas notícias do Timão, até porque ontem a equipe foi derrotada pelo São Bernardo, pelo placar de 2-0 no Campeonato Paulista. E eu gostaria de tocar com vocês em alguns pontos relevantes, especialmente os velhos erros do Timão com a chegada do Fernando Lázaro. A gente sabe que desde que o Fernando Lázaro assumiu, foi tudo uma questão de incerteza em relação ao desempenho dele e tudo mais, que é até válido, ok. Mas o jogo de ontem serviu para mostrar que o time do Corinthians ainda tem velhos ajustes, velhos problemas a resolver. E eu gostaria de tratar sobre eles com vocês. Vamos lá. O primeiro deles é em relação a Renato Augusto dependência. Ontem ficou muito claro que o Corinthians é uma coisa, ser o Renato Augusto, e com ele é outra. A prova ficou pelo jogo de ontem, onde São Bernardo criou muitas oportunidades, chegou com muito perigo, pressionou a saída de bola da equipe paulista e ocasionou muitas dificuldades, como a gente sabe. Agora, a grande questão é também entender que quando a gente tem uma equipe do interior, como o São Bernardo, o Corinthians tem a obrigação de pelo menos conseguir um resultado importante. Fora de casa, o empate era até aceitável, mas pelas circunstâncias do jogo, ficou escancarado que o Timão ainda tem velhos problemas, ainda né, da época do Vitor Pereira, por que não dizer. Um deles também é a questão do desempenho fora de casa. A questão da Renata Augusto dependência era um problema na época do treinador português e agora essa questão também do desempenho fora de casa voltou à tona com o Fernando Lázaro, porque o Timão até agora tem 4 jogos em casa, com só uma vitória, um empate e 2 derrotas. Né? Então, um desempenho em que a equipe conquistou 4 pontos de 12 possíveis, ou seja, um terço no aproveitamento, ou seja, 33,3%, bem abaixo para uma equipe que quer algo a mais, como o Corinthians quer. Eu quero também ressaltar um ponto importante, voltando a falar um pouco sobre a questão do Renato Augusto dependência, que é a questão do Juliano como um cara que tenha um pouco mais de responsabilidade dentro de campo. Ele já mostrou por diversas oportunidades que é um cara que rende muito mais entrando ao longo do jogo, é um cara que rende muito mais quando tem o Renato Augusto ao seu lado. Quando ele precisa assumir um papel de protagonista e tudo mais, tem sérios problemas, sérias dificuldades. É algo que precisa ser revisto em relação ao Juliano, todo respeito ao atleta, mas ele não tem condições de assumir um protagonismo. Quando é que ele teve o seu melhor momento com a camisa do Corinthians? Quando entrava ao longo dos jogos. Não à toa assumiu um protagonismo importante na Copa do Brasil, com direito a gol na final, que acabou levando para as penalidades e o Timão, na ocasião, acabou sendo derrotado. Mas eu vou ressaltar que quando a gente tem um Corinthians com o Renato Augusto, a fluidez, a jogada, a criação, é tudo muito diferente. Agora, quando é o Juliano, o time apresenta sérias dificuldades, como foi no jogo de ontem. Na partida também, a gente tem que ressaltar um ponto positivo, que foi a volta, sim, do Paulinho, que já aconteceu em outras rodadas, mas ontem ele realmente entrou em campo, foi muito bem, mandou bola na trave, finalizou com perigo. Então, o Paulinho é um cara para ficar de olho, que ele retomando seu bom futebol, não tenho dúvidas de que briga pela titularidade. Eu quero também ressaltar um ponto importante falando sobre Júnior Moraes e o substituto de Yuri Alberto. O Corinthians não tem nesse momento reposição para o seu camisa 9. Ontem, mais uma vez, ficou nítido, ficou escancarado que o Timão só tem um centroavante titular. Reserva não tem. Júnior Moraes, a situação infelizmente, ele não consegue render. Já mostrou isso em vários momentos, que não é capaz de ter um bom desempenho em si. Eu não quero ser definitivo, mas pelo que ele mostrou até agora, não dá. E falando sobre o Romero, é um cara que ainda não estreou, chegou com uma certa expectativa, repatriamento e tudo mais, mas eu vou ressaltar que o Romero até agora não mostrou nada, não fez gol, não foi um cara que foi importante para alguma partida, raça, vontade, determinação, isso é básico, é pré-requisito para jogar no clube, mas o Romero pode mostrar muito mais, como já mostrou em outras épocas. Ontem o destaque mesmo ficou por conta do Paulinho, mas a gente também tem mais um destaque negativo, que é para falar de Fabian Balbuena. Gente, é triste falar que o Balbuena está numa decadência técnica, e eu também não consigo entender. Porque em 2017 a gente sabe quanto que ele jogou, uma enormidade, disputando ali com o Jeromel do Grêmio, à época, os 2 melhores zagueiros do futebol brasileiro, e o Balbuena, naquela época, ele tinha um posicionamento diferente agora. Como assim? Naquela época ele jogava pelo lado direito, porque o Pablo era o zagueiro pelo lado esquerdo, e agora ele joga pelo lado esquerdo. É claro que aí eu não vou entrar no mérito de se tem uma diferença de jogar pelo lado esquerdo ou direito, mas eu vou ressaltar o fato concreto. Balbuena está numa queda técnica significativa,
e ele passa a comprometer a sua permanência do Timão a partir desses erros sucessivos. Na estreia contra o Bragantino foi o que foi, agora nessa falha grotesca também que deu início à vitória do São Bernardo, então o Balbuena pode estar inviabilizando sua presença no clube, tem contrato até o meio do ano, e o Dinamo Moscou talvez solicite seu retorno ou não, mas é fato que a dupla de zaga titular hoje do clube é Gil e Bruno Mendes, e infelizmente o Balbuena está numa queda técnica incrível, um cara tão identificado, liderança do elenco, um cara de qualidade, né, que já mostrou em outros momentos do que é capaz, e infelizmente ele está nessa queda técnica. É difícil, né, dizer isso do Balbuena, um cara que sempre teve uma regularidade absurda, mas infelizmente é o futebol. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo, e é o caso do Balbuena. Ele precisa se recuperar, o Fernando Lázaro precisa fazer alguma coisa, e os zagueiros mais jovens, Murilo, Caetano, pedem passagem, e o Balbuena vai precisar se reinventar, senão pode acabar saindo do clube. E o Timão precisa rever alguns desses pontos. Outro detalhe importante, só para a gente fechar em relação a esses problemas do Timão, Matheus Bidu, ele ainda não estreou, também não vou ser definitivo, porque o cara está chegando, se adaptando, mas aquele problema que é o Fábio Santos não ter uma reposição à altura, nos casos em que ele não puder jogar, mais uma vez se mostra um problema, porque o Matheus Bidu não foi bem ontem no jogo, pouquíssimas vezes demonstrou apoio ofensivo e quando chegou não rendeu muito, né? É claro que ele ainda não teve tantas oportunidades e tudo mais, no entanto, ele vai precisar jogar essa temporada, porque o Fábio Santos não aguenta o ritmo de todos os jogos, é um cara que está no seu último ano de contrato, depois vai se aposentar, mas ele ainda é um cara de muita qualidade, mas o Matheus Bidu precisa mostrar que veio. Na temporada passada eram duas opções, Lucas Piton e Bruno Melo, terminou seu empréstimo, saiu, o outro foi para o Vasco, e aí o Matheus Bidu veio com uma certa expectativa por um bom desempenho no Cruzeiro campeão da Série B, mas Série B é uma coisa, Série A é outra, e a gente está falando só do Paulistão, é importante citar. Lembrando que já nessa rodada agora vem a Portuguesa, na outra vem o Palmeiras, então é derby decisivo para as pretensões, porque você definindo sua vida na fase de grupos em quesito pontuação, influencia na sua vida lá no mata-mata. Então o duelo do Corinthians, o próximo, acontece contra a Portuguesa, velhos problemas para Fernando Lázaro resolver. Eu não vou dizer aqui que foi só aquelas vitórias no clássico, sequência positiva e pronto, acabou. Não, o jogo de ontem foi muito ruim, mas o Fernando Lázaro ainda tem um trabalho que tem os seus pontos positivos e que está ajustando o time de acordo com aquilo que ele pensa, mas é inegável que o Timão precisa de reforços. Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, comenta aí o que tu achou sobre o Timão e, claro, vai ativar as notificações aí para tu receber todas as atualizações aqui no nosso canal para falar sobre Corinthians. Velhos problemas, Fernando Lázaro precisa corrigi-los e o Timão precisa ir ao mercado. Forte abraço a todos, tamo junto, valeu!